Olá, pessoal! Na aula de hoje, eu irei compartilhar com vocês algumas metodologias que nós escolhemos para estar trabalhando as múltiplas inteligências com o conteúdo da célula e aplicando o mesmo com os alunos do oitavo ano do ensino fundamental. Escolhemos essa temática pelo fato da mesma ser vasta e poder ser explorada de forma distinta. Como conteúdo programático, iríamos explicar os tipos de organelas celulares e suas respectivas funções, a célula procariótica e a célula eucariótica animal e vegetal. E como metodologia, optamos por utilizar a aula expositiva dialogada, exibir vídeos e animações, utilizar uma paródia e, por fim, aplicar um jogo didático. Iniciaríamos a aula explicando a diferenciação entre célula procariótica e eucariótica com o uso de animações e vídeos, assim como imagens. Tais recursos visuais seriam de suma importância porque permitiriam aos alunos visualizar a complexidade de cada célula, o formato das estruturas, assim como a organização de cada organela. E assim perceber que basicamente numa célula procariótica nós vamos ter material genético disperso no citoplasma e já numa célula eucariótica vamos ter esse material genético organizado dentro de um núcleo. E assim também poderíamos mostrar para os alunos a diferença entre a célula eucariótica animal e a célula eucariótica vegetal. A partir de toda a explicação do conteúdo, nós conseguiríamos também permitir aos alunos assimilar o conteúdo ao cantar uma paródia. Essa paródia, no caso, que nós escolhemos é da música do Nego do Borel e foi feita pelo professor Gustavo, do canal Me Gusta Bio. Nessa paródia em especial, são citadas algumas funções e organelas celulares e também é citado um exemplo de relação no cotidiano de uma organela celular, em si, o retículo liso. Aqui na paródia é citado que o retículo liso ele vai atuar no estresse, eliminando o álcool que a gente ingere. Nesse caso, aqui está sendo retratada uma das funções do retículo liso, que no caso é a desintoxicação de substâncias no nosso corpo. Tal metodologia de uso de paródia é muito interessante porque permite ao aluno contextualizar ainda mais o ensino, ao não centralizar apenas o seu conhecimento e tudo aquilo que ele aprendeu somente dentro da sala de aula, mas sim ao relacionar tudo que ele aprendeu com o seu cotidiano, por meio de exemplos do seu dia a dia. Isso é interessante porque permite ao aluno compreender a função e o papel de cada organela dentro do nosso organismo e não simplesmente a sua simples função. E isso também promove muito o processo de ensino-aprendizagem e permite ao aluno pensar de forma lógica, ter curiosidade, querer pesquisar e querer ter autonomia no seu processo de ensino-aprendizagem. Além da paródia, nós utilizaríamos também um jogo da memória, e esse jogo da memória chama-se Celulando. Nós elaboramos esse jogo com alguns personagens que representam organelas celulares e também com cartas com perguntas e respostas. Assim como o jogo comum de memória, a dinâmica do jogo baseia-se em encontrar pares correspondentes e ao acertar cada par, o aluno ele responde perguntas e caso acerte, ele pontua. E caso erre, ele passa a vez para uma dupla ou outro grupo oponente e ganha o grupo ou a dupla que mais acertar perguntas. De forma geral, como eu disse, o jogo ele vai ter personagens. E esses personagens são os seguintes. A parede elvina, que no caso é representada pela parede celular. A membranildes, que é a membrana plasmática. O ribomaldo, que é um ribossomo. A mitolinda, que é a mitocôndria. O leucoplasto, que é um cloroplasto. O complexo anildo como complexo de Golgi, o núcleo otávio como núcleo celular, o vaculoide como vacula. Nós percebemos que a dinâmica da nossa aula e toda a organização contempla 4 múltiplas inteligências, sendo estas: a linguística verbal, ao permitir ao aluno durante a aula expositiva dialogada ler, expressar as suas ideias, conversar, falar em público. A naturalista, ao permitir ao aluno relacionar os conceitos aprendidos, elaborar uma identificação e classificação das células procarióticas e eucarióticas, no caso,
organizando e classificando as bactérias, as plantas, e isso é muito importante também para o processo de ensino-aprendizagem. Também permitimos que o aluno, por meio da música, que no caso aqui é a múltipla inteligência musical, consiga interpretar os conteúdos passados dentro da sala de aula, comportar, apreciar pautas musicais e assim compreender toda a dinâmica da aula. E por fim, visualizamos também a visual espacial, que no caso vai estar relacionada justamente com o aluno por meio dos vídeos, por meio das animações, por meio de todas as formas da célula, pelo esquema da aula, conseguir formar e reconhecer padrões, ou seja, ao analisar a estrutura de uma célula procariótica e uma célula eucariótica, ele consiga distinguir cada uma de outra, justamente porque ele compreendeu esses modos, essas formas, e ele vai conseguir assim expressar facilmente. Bom, gente, de forma geral, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e um abraço.